E o Toro me perguntou, por que o salário mínimo é tão baixo? Não dá para aumentar? Eu explico as consequências de um aumento muito rápido do salário já já. Você está assistindo o Planeta Economia, com Reinaldo Caféu. Espázio Verde Comendador, Blue Sol, Energia Solar, Grupo Mátesis, Unimed Bauru, Plazútil, Utilidades Domésticas, Áurea, Plataforma Web. O Toro de Wall Street, que tem uma cultura americana, veio me perguntar, mas todo mundo reclama do salário mínimo no Brasil, ele é só R$ 954. Por que o governo, sei lá, no mês que vem já não disse que vai para R$ 4.000? O que pode acontecer? Vamos entender um pouquinho essa matemática e essa questão econômica. Bom, o DIEESE, você já deve ter ouvido falar, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Todo mês o DIEESE faz uma pesquisa da cesta básica em 20 capitais brasileiras e pega lá o que está no preceito constitucional do que deve ser o salário mínimo, né? E ele pesquisa o que as pessoas deveriam ter como renda para atender aquilo que preconiza a legislação em torno do salário mínimo, que é uma vida digna, com saúde, com moradia, com segurança, com alimentação, transporte, enfim, tudo que norteia o preceito para um salário mínimo. E aí o DIEESE divulga o valor. O último valor que ele divulgou está na casa de R$ 3.750. Então, segundo o DIEESE, o salário mínimo no Brasil, para cumprir o preceito constitucional, deveria ser de R$ 3.750. E no mês seguinte, certamente, esse valor vai alterar. Enfim, podemos chegar até R$ 4.000. Então, diante disso, o que aconteceria se o mês que vem fosse fixado? Vamos falar desse valor, R$ 3.750. Bom, o salário mínimo, ele já lá atrás foi menos de $100. Vocês se lembram que o governo buscava $100. $100 hoje seria em torno de R$ 400. Hoje está em R$ 954, mais ou menos $238, $240. Então já foi pior, né? Essa mecânica atual faz com que o salário mínimo olhe o crescimento da economia de 2 anos, mais a inflação do ano e jogue para o ano que vem. Então está tendo uma recuperação. O salário mínimo ficou defasado porque os governos, tentando combater a inflação, notadamente na década de 80, deixou de dar reajuste para a questão da Previdência, do próprio controle dos gastos públicos, e chegamos num patamar que ficou tão defasado que descomplica. Mas vamos voltar naquele raciocínio. Então, se eu jogar agora para 3.750, pensa comigo. Você tem uma empregada doméstica na tua casa? Tem, então tá bom. Quanto ela teria que ganhar se o salário mínimo fosse de 3.750? 3.750. Você tem condição de pagar? Por 3.750 não dá. Eu ia chegar lá no meu patrão, onde eu trabalho, e falar, eu preciso ter um aumento salarial. Por quê? O salário mínimo agora é 3.750, tem que pagar para mim empregado doméstico 3.750, e eu não vou ter dinheiro para isso. Aí o patrão, tá certo, vou aumentar todos os salários. As prefeituras, uma boa parte delas no Brasil, essas prefeituras pagam esse piso, então elas teriam que aumentar para 3.750. Sujeito que trabalha no comércio, qual é o piso dele? 3.750. Aquele que trabalha na indústria, qual é o menor salário que tinha que ganhar? 3.750. O que vai acontecer? Se isso aumentar tudo simultaneamente, não vai aumentar, os preços não irão aumentar? Claro, porque se alguém der o reajuste nessa magnitude, não vai ter jeito de os preços atuais ficarem como estão. Sabe o que vai acontecer ao longo do tempo? Uma ilusão monetária. Ou seja, o que você compra hoje com R$ 954, você vai precisar de R$ 3.750 para comprar, às vezes até muito mais, porque dá um desarranjo na economia. Então você vai falar, então não tem jeito? Não, o jeito é aquele que eu falei. A economia tem que ir assimilando, ou seja, os reajustes têm que ser colocados de maneira gradativa para que os agentes econômicos, o dono de uma família, um patrão de uma empregada doméstica, o dono de uma pequena empresa, o dono das organizações, das prefeituras, a própria Previdência Social, se preparem para esse novo patamar. Então tem que ter um aumento que a gente chama gradativo. E, obviamente, que um pouquinho além da inflação, para também não ter um estrago maior na economia e dar recuperação.
Mas é evidente que tudo isso só é possível se a economia voltar a crescer, se nós tivermos um Estado mais enxuto, que possa, inclusive, economizar e equacionar o problema da Previdência. Tem uma série de variáveis. Mas o que eu queria deixar claro para você é que não há milagre nessa questão. Então, se nós imaginamos que por decreto é possível, da noite para o dia, você simplesmente elevar os salários de todo mundo e sem fazer estrago na economia, tire isso da sua cabeça. Não é possível, tecnicamente inviável. Então, cuidado aí com algumas soluções mágicas. Eu já vi gente dizer que o Brasil sairia do atoleiro só com o dinheiro da loteria. Como tem gente que acha que vai resolver o problema emitindo dinheiro e acaba com a fome. Esses problemas, vamos dizer assim, não são equacionados dessa maneira tão simplista aí. E eu tenho visto e ouvido até candidatos à sucessão presidencial com soluções que, pelo amor de Deus, a hora que você para pensar, fala, não tem consistência alguma. Então, muito cuidado com esse tipo de comportamento. Nós temos que ser agentes da sociedade e ajudar aquelas pessoas que têm menos conhecimento sobre economia e finanças a entenderem um pouquinho mais esse mundo. Não há milagre nessa questão. Viu só? Nosso planeta não gira em torno da economia? Gira sim, né? Quer saber mais sobre economia e finanças? Acesse aqui o nosso canal Planeta Economia. Nós temos aí inúmeros vídeos versando sobre economia e finanças. Peço que você assine o nosso canal, acione ali o sininho para receber as notificações, compartilhe à vontade e faça parte do nosso planeta.